E da guerra urbana no Rio de Janeiro, a gente vai agora para a guerra na Ucrânia. Joe Biden garantiu nesta segunda-feira que não vai enviar foguetes de longo alcance à Ucrânia. É o momento de chamar o nosso correspondente da Jovem Pan News na Europa, Luca Bassani. Oi, Luca, bem-vindo, boa noite. Essa decisão do presidente dos Estados Unidos pode ser considerada um recuo em relação ao que foi divulgado anteriormente? Boa noite, Lívia, Vitor, toda a nossa audiência do Jornal da Jovem Pan. Pois é, a gente vê que a guerra tem se intensificado bastante na região do Donbás, principalmente nas províncias de Lugansk e Donetsk, e muitos ucranianos, principalmente por parte do governo, têm pedido auxílio militar do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, com envio de foguetes de longo alcance que possam destruir tanques e também navios russos que têm atacado o continente por parte do Mar Negro e também em outras localidades. A gente vê que o presidente Biden descartou o envio desses foguetes e o antigo presidente russo, Dmitry Medvedev, até respondeu falando que foi uma decisão sensata, já que ele acredita que a interferência do Ocidente nesse conflito só pode fazer com que haja uma maior escalação militar. De qualquer maneira, a gente vê que o número de vítimas, tanto militares quanto civis, nessa região tem aumentado bastante. A gente vê que grande parte do Ocidente, por mais que seja de maneira implícita, tem já operado com a suposição de que a Ucrânia não conseguirá recuperar as terras do Donbás e, portanto, terá que arcar com as consequências dessa perda territorial, que significa uma perda de quase 20% de quase todo o território. A gente vê que, principalmente na cidade de Melitopol, hoje tivemos um ataque de carro-bomba, no qual os russos que controlam a região desde o começo da guerra falam que a culpa é dos ucranianos, além, é claro, de toda a batalha que acontece em Severodonetsk, essa cidade que fica no Oblast de Lugansk, né, na região de Lugansk, e que tem se tornado uma Mariupol 2.0, onde 90% das estruturas da cidade já foram destruídas, e o empenho dos russos tem sido bastante intenso para controlar toda essa região. Lembrando que hoje mesmo o próprio ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que total força deve ser empenhada no Donbás para conseguir resolver essa questão o mais rápido possível. A gente vê que grande parte dessas cidades, de Mariupol a Lugansk e Donetsk, já foram conquistadas e muito provavelmente consolidem todo o controle russo nas províncias, além, é claro, de uma possível anexação à Federação Russa no futuro, caso referendos sejam feitos, e também a própria população civil se coloque ao lado da Rússia, que já está distribuindo passaportes e cidadania russa para os cidadãos daquela região. Agora, Luca, o governo francês anunciou a morte de um jornalista do país justamente na cobertura da guerra. Quem é ele e como foi? Pois é, o jornalista jovem Frédéric da França, ele estava juntamente com um comboio, com um ônibus humanitário de ajuda humanitária na região de Donetsk, fazendo a cobertura dessa guerra, e foi mais uma vítima quando uma bomba atingiu a localidade. A gente vê que são muitos profissionais da imprensa, sejam jornalistas, cinegrafistas e outros importantes membros da nossa profissão, também espalhados por todo o território ucraniano. A gente vê que não é nada fácil cobrir um evento como esse diretamente da zona de guerra e, portanto, o presidente Macron decretou também uma grande preocupação, pelo menos expressou grande preocupação, melhor dizendo, perante aos profissionais da imprensa que têm morrido nesse conflito, confortou, mandou seus melhores votos à família do jornalista e também espera que haja maior segurança para que aqueles profissionais da imprensa possam circular livremente no território ucraniano sem maiores problemas, já que nós sabemos que é fundamental que outros profissionais da imprensa continuem podendo trabalhar livremente na Ucrânia para trazer todos os dias essas informações, os números atualizados, aquilo que acontece em todas as localidades, principalmente no Donbás, nesse 96º dia de guerra. Então, a gente acompanha com grande pesar também ver outros colegas de profissão morrendo neste conflito, mas é importante sempre passar para toda a nossa audiência tudo o que acontece para nós mostrarmos como essa guerra tem sido desumana e, novamente repito, sem nenhum tipo de previsão para sabermos quando ela vai acabar.
Pois é, Luca, e esse caso desse jornalista francês nos lembra, né, Brau, inclusive o nosso colega que na época do início da guerra, nos primeiros meses da guerra, o Luiz Kawaguchi, esteve também numa cobertura dentro de um carro, o carro chegou a ser atingido por uma bomba, não me lembro bem pelo que foi atingido o veículo dele. A bomba caiu pertinho do carro, né? Não chegou a atingir o carro, mas a poucos metros do carro onde o Luiz estava. Vibrou bastante, né? Isso. né, Brau? Ainda bem, se fosse no veículo, mas um susto, infelizmente, né? Com certeza. Obrigada, viu, Luca, pelas informações. Bom trabalho aí para você. Constantino, quero te ouvir a respeito dessa decisão do governo americano de não encaminhar foguetes para a Ucrânia. É uma decisão que segue a linha da que o país e a própria OTAN vem adotando desde o início da guerra. Não sei se você se lembra, a gente falou muito sobre isso aqui. Na época, mais no início da guerra, Zelensky havia pedido o envio de aviões de guerra para proteger o espaço aéreo da Ucrânia, e essa negativa também veio por parte da OTAN, dos Estados Unidos. Ou seja, o país vai continuar ajudando com suprimentos, com armas, mas não entrar efetivamente na guerra. Exatamente. Existe uma turma aqui nos Estados Unidos que pressiona o governo para fazer isso, mas seria um passo bastante ousado e perigoso, porque aí sim o Kremlin podia interpretar que há uma declaração de guerra dos Estados Unidos à Rússia. E aí nós estamos falando possivelmente da Terceira Guerra Mundial. Então existe uma região cinzenta e um pouco de hipocrisia diplomática nisso tudo, mas você pode enviar ajuda, mantimentos, até munição, mas se você mandar um foguete, talvez você esteja declarando. Se você decretar o espaço aéreo agora como algo que não pode ser violado, você está decretando a guerra porque o russo não poderia mais trafegar por ali e passar por ali. Então é tudo muito delicado. Agora, infelizmente, isso vai reforçando a previsão que fizemos desde o início. Essa guerra tende a ir se arrastando, a participação do Ocidente, da OTAN, é uma participação tímida, acha que asfixia o Putin pela questão econômica, pelas sanções, isso também nós cantamos a bola de que não seria suficiente, então a coisa tende a ficar mais ou menos nesse reme-reme que estamos vendo, só que é um reme-reme que à distância perde até um pouco o interesse, a gente muda de assunto, mas para os ucranianos é um inferno.